Olá, bem-vindo a mais uma NET Aula. Meu nome é Emerson Cruz e hoje vamos explorar um tópico muito importante no estudo de limites. Vamos explorar os tão famosos limites fundamentais. Como motivação, vamos começar com um problema, com uma situação concreta para dar uma aplicação desde o começo para esse tópico importante no estudo dos limites. Vamos analisar essa expressão aqui, ó. Você conhece essa expressão? Muito bem. Essa expressão é a expressão famosa, conhecida como a expressão dos juros compostos. Quando você aplica um determinado capital, que você tem um acréscimo sobre o valor anterior. A nossa famosa equação para juros compostos. Bom, vamos conhecer cada elemento dessa equação para entender melhor o exemplo. Então, C é o capital final, C0 é o capital inicial, R é a taxa de juros anual, no ano, N é o número de intervalos no ano e T é o número de anos. Vamos ver como é que isso funciona. Então, C é o capital final, é o capital que você vai ter após o exercício dos juros compostos. C0 é o capital inicial, é aquele capital que você entra com. R é a taxa de juros no ano. O valor que se estabelece desde o começo para aquele fundo. N é o número de vezes que esse ano vai ser dividido. Ou seja, essa taxa de juros vai acontecer mensalmente, bimestralmente, trimestralmente. E T é o tempo total em anos da aplicação. Para aquecer e melhorar o entendimento, vamos treinar isso com um exemplo. Então, qual o resultado final de uma aplicação de R$1.000 após 2 anos de investimento em um fundo que paga 6% de juros ao ano, compostos mensalmente? Então, vamos identificar cada papel aqui, ó. Então, esse R$1.000 o que é? Muito bem, esse R$1.000 é o nosso C0. 2 anos é o nosso T. 6% é a nossa taxa de juros, é o R. 6%, 6 dividido por 100. E o N? Quem é o N? O N, 12. Porque compostos mensalmente, um ano, 12 meses. Vamos colocar isso na equação? Olha só, olha lá, nosso C0, 1.000, 1 mais, nossa taxa 6%, 0,06, 6 dividido por 100. Nosso N, 12, uma vez que os juros vão acontecer mensalmente. E o nosso tempo total, que são 2 anos. Tá? Então, executando essa conta aqui com o auxílio de uma calculadora, eu obtenho esse valor, R$ 1.127,16. Então, o que essa equação nos dá? Essa equação nos dá o capital final após o capital inicial exercido num ritmo de juros compostos. Tá. Bom, se eu ir um pouquinho além, eu posso pensar o seguinte. Se ao invés de 12, eu colocasse 24, ou seja, eu dividiria o meu ano em quinzenas, 24 quinzenas. Tudo bem, eu teria um número menor aqui, dentro do parênteses. Teria um número menor aqui. No entanto, eu aumentaria aqui, ao invés de 12, seria 24 vezes 2, são 48. Será que essa combinação iria me dar um capital final maior? Pense sobre isso. E se ao invés de 12 meses fosse algo diário? Então, aqui teria 365. Tudo bem, número aqui pequeno, mas aqui 365 vezes 2. Um número bem grande no expoente. Será que esse número grandão no expoente iria me dar um capital final maior? Bom, merece uma atenção especial. E é o que a gente vai fazer agora. Então, colocando em termos mais formais, a pergunta é: o que acontece se eu aumento esse N? Porque o objetivo não é reduzir esse termo aqui. O objetivo é aumentar o nosso expoente. Porque eu sei que se eu aumento o expoente, a chance de aumentar o meu capital final maior, a chance de tornar o meu capital final maior é grande. E isso interessa bastante para o bolso. É exatamente essa a ideia do limite. A gente tem uma função e a gente quer saber o comportamento dela, como uma das variáveis em que ela é dependente vai para determinado valor.
Então, vamos colocar essa questão toda numa linguagem mais formal. Então eu quero saber o que acontece com essa expressão toda aqui, que na verdade é o meu capital final, quando o n tende a um valor muito grande, tende a infinito. Tá? Bom, aqui eu tenho um produto, então limite do produto, produto dos limites. Então eu tenho o limite de uma constante, e limite de uma constante me dá a constante. Essa foi fácil. Vezes o limite do outro termo. Com o limite do outro termo, vale a pena substituir a tendência. Eu tenho 1 mais R, que é um número, sobre N. N vai para o infinito, esse número aqui vai a zero. Então só sobra 1. Elevado a N, que é infinito, vezes T. Qualquer coisa vezes infinito dá infinito. Então eu tenho como resultado C0 vezes 1 elevado a infinito. O problema é que 1 elevado a infinito é uma indeterminação. Então eu não cheguei a uma resposta na minha pergunta. O que acontece? Eu preciso dar um jeito de calcular esse limite escapando dessa indeterminação. E é aí que entra a utilização, uma das utilizações dos tão famosos limites fundamentais. Então vamos conhecer os limites fundamentais, e uma vez conhecendo os limites fundamentais, a gente volta para essa questão e tenta resolver esse enigma. Ok? Vamos lá. Então vamos adentrar no terreno dos limites fundamentais. Ok. Bom, primeiro de tudo, chegar a uma indeterminação não é privilégio desse ou daquele limite. Existem vários limites onde você substituindo a tendência imediatamente, você chega numa indeterminação. No entanto, existem alguns sujeitos famosos, que são chamados de limites fundamentais. Sujeitos que você tem que ter no bolso, na sua caixinha de ferramentas, para conseguir escapar de situações onde levam a uma indeterminação. Isso não é garantia de solução de todos os limites, mas aqueles tradicionais e que acontecem em várias aplicações, esses sim são interessantes a gente dar uma atenção especial. Um deles é esse aqui, ó, limite de seno de x sobre x. Se você aplicar a tendência, quando x tende a zero, nessa expressão, eu tenho 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Olha o cidadão que dá uma indeterminação. O limite, quando x tende a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Dá o nosso 1 sobre infinito, bem semelhante ao que a gente teve anteriormente. Olha a outra aí. A elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero. Né? Se eu aplico aqui a minha tendência, a elevado a zero, a é um número, tá? Dá 1 menos 1, que dá 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. A propósito, esse a, ele tem que ser maior do que 0 diferente de 1. A gente vai ver o porquê disso daqui a pouquinho. Muito bem. Bom, chegamos numa indeterminação nesses três cidadãos aí. Esses três cidadãos. Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um jeito de contornar esses valores. E o pessoal já fez isso, como você pode ver a demonstração no material de apoio. O que eu quero é que você tenha esses elementos aí no seu radar, porque todos eles têm um valor bem definido. E aí a ideia é quando chegar num tal limite que se assemelha a eles, a gente aplica esse resultado. Tá? Vamos ver como isso acontece. Primeiramente, vamos conhecer quais são os valores que já foram calculados para a teoria. Então, utilizando truques, recursos algébricos, você pode, isso está provado em vários livros, inclusive no material de apoio, tem toda a demonstração. Eu não gostaria de perder nosso tempo aqui na aula com a demonstração, mas sim com o entendimento do conceito. O limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, tem um valor bem definido que é 1. Então o que eu quero é que você grave esse padrão. Limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, dá 1. Muito bem. Qual é o outro? Limite de 1 mais x. Tudo isso elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, dá o valor e. Quem que é e? É aquele número de Neper, né? 2.71 e por aí vai. Nosso outro rapazinho lá. Limite, quando x tende a zero, de a elevado a x menos 1 sobre x, da ln de a. Agora, você percebeu, né? Por que nosso a aí tem que ser maior do que zero? Porque nós não temos aí o logaritmo definido para números negativos. Ok? Bom, muito bem. Qual a importância disso tudo?
A importância é que muitos limites vêm de uma tal maneira que eles podem ser manobrados algebricamente de tal forma a chegar numa expressão que tem esses caras aqui na expressão final. E aí você pode substituir esse termo pelo seu valor numérico correspondente. Essa é a ideia. Bom, só tem um jeito de aprender a fazer isso. Aprender fazendo. No caso, eu te convido a observar passo a passo o que eu vou fazer. Antes, considera o exercício, tenta resolver por si só e depois confira a solução passo a passo. Então, nosso primeiro desafio é limite de seno de 9x sobre x, com x tendendo a zero. Será que isso pode ser resolvido utilizando um daqueles limites fundamentais? Tenta. Após a tentativa, confira a solução. Então vamos lá. Vamos resolver o limite da função dada por. Então, limite da função dada por seno de 9x sobre x quando x tende a zero. Muito bem. Dando uma olhada no jeitão do limite, ele nos sugere a utilização de um dos limites fundamentais. Que limite fundamental é esse? Vamos relembrar? Então vamos lá, vamos escrever ele aqui no cantinho. Ó. Limite de qual expressão? Seno de z sobre z quando z tende a zero. Esse limite é um limite fundamental cujo valor é 1. Por que eu usei z? Eu usei z justamente para não confundir com a variável x que já está sendo utilizada aqui no exercício. Mas poderia ser x, z, t, u. Enquanto eu tiver limite da expressão seno da variável sobre a variável com essa variável tendendo a zero, eu estou diante de um limite fundamental cujo valor é conhecido e é 1. Então, vamos ter esse limite aqui em mente, porque é dele que a gente vai precisar daqui a pouquinho. Muito bem, comparando as duas expressões, eu não posso utilizar o limite fundamental imediatamente. Por quê? Porque eu tenho seno de 9x, enquanto aqui eu tenho simplesmente o seno de z. Se eu tivesse seno de x sobre x, tudo bem. Mas eu tenho que dar um jeito de reescrever esse limite em termos de uma nova variável, onde esse 9 ele desaparece daqui e aparece em outro lugar. Quando isso acontece, geralmente a gente pode utilizar um truque, que é a substituição da variável. Vamos ver como isso funciona? Então, eu sugiro a gente chamar de u, uma nova variável, o termo problema aí, que é o termo 9x. Muito bem, vamos fazer essa brincadeira. Bom, se eu troquei a variável, eu também tenho que trocar a tendência. Vamos analisar isso? Olha só. Olhando a variável, eu vejo que quando x tende a zero, que é a nossa tendência, a variável u, a nova variável, também tende a zero. Opa, como é que você verificou isso, Emerson? Simples. Quando x aqui é zero, u vai a zero. Muito bem. Vamos reescrever agora o nosso limite com a nova variável. Então, é o limite, olha lá, do quê? Do seno de 9x, mas o nosso 9x agora é u. Então, seno de u, nossa nova variável, sobre x. Agora, cuidado. Não posso escrever x aqui embaixo. Tudo tem que ser em termos de u agora. Então, quem é x? X é o u dividido por 9. Então, essa expressão inteira no limite quando o u, a nova tendência, vai para zero. Muito bem. Olha só, vamos comparar de novo? Estamos quase lá. O que falta? Falta pegar esse termo numérico, o nono, que realizando a operação de fração, ele vem multiplicando aqui o numerador. Como ele é uma constante, eu posso colocar ele para fora do limite. Então, como é que fica? Ó, esse 9 vai lá para o numerador, e aí ele sendo uma constante, eu posso tirá-la do limite. Então, fica 9, que multiplica o limite de qual expressão mesmo? Seno de u sobre u, quando
o u tende a zero. Então esse é o nosso limite. Agora sim, comparando, eu vejo que eu tenho a mesma estrutura. Ah, mas aqui é seno de z, aqui é seno de u. Não tem problema. Enquanto eu tiver a mesma estrutura, eu estou diante do limite fundamental, cujo valor a gente já sabe. Ó, esse limite todo aqui, ele vale 1. Ou seja, a nossa solução é 9 vezes 1, que é 9. Então está aí o nosso limite. A gente conseguiu resolver esse limite, em princípio, meio esquisito, utilizando o valor de um dado limite conhecido como limite fundamental. Ok? É isso aí. Muito bem. Temos agora outro desafio. Dessa vez é o limite quando x tende a infinito de 1 mais 2 sobre x, tudo isso elevado a x. Mais uma vez, tenta resolver por si mesmo. Tenta escrever alguma coisa. Tenta se entrosar com essa fera. Tenta resolver pelos seus próprios meios. Aí então você vai para a sua solução. Ok? Vamos trabalhar? Vamos resolver agora o limite da função dada por 1 mais 2 sobre x, tudo isso elevado a x, com x tendendo ao infinito. Muito bem. Se tentarmos aplicarmos a tendência imediatamente, teremos 1 mais 2 sobre infinito, 0, 1 elevado ao infinito, que é uma indeterminação. Então, precisamos pensar um pouquinho para conseguir driblar, se possível, essa indeterminação. Muito bem. Pensando um pouquinho, a gente consegue perceber uma similaridade com uma estrutura de um limite fundamental conhecido. Qual é? Vamos dar uma relembrada? Olha lá. Eu estou falando desse limite aqui, ó. Limite. Vamos usar uma outra letrinha. Vamos usar a letra T. De 1 mais T elevado a 1 sobre T, quando o T tende a zero. Esse é um limite fundamental, cujo valor é o número de Neper, que é o número E. Muito bem. Há uma certa similaridade, mas temos vários problemas aqui. Primeiro, aqui está 1 sobre T, lá está x. E a tendência também não está batendo. Uma está indo a zero, a outra está indo para o infinito. No entanto, mesmo assim, vale a pena a gente ter esse aqui limite em mente para tentar aplicá-lo. Na verdade, a solução vai passar por ele. Muito bem, vamos tentar resolver ele então. Bom, tem que mexer com a tendência. Tem que mexer com a tendência e tem que mexer com esse termo. Isso nos sugere fortemente uma mudança de variável. Vamos chamar de u esse termo aí, ó, 2 sobre x. E cruzar os dedos para o melhor acontecer, que é isso afetar a tendência também. Então vamos ver. Quando x tende ao infinito, o que acontece com essa nova variável u aqui? Ó? Olha, 2 sobre o infinito. O u ele tende a zero. Muito legal. Ou seja, nós conseguimos, com um tiro só, matar dois coelhos. Olha só. Esse termo aqui fica 1 mais u. Olha a similaridade, 1 mais t. E a tendência mudou. Saiu de infinito, está a zero, como a gente gostaria que fosse. Então vamos reescrever? Então, vamos lá. Limite, né? De qual expressão? 1 mais nova variável, 2 sobre x, u. Tudo isso com u, que é a nova tendência, indo para zero. Mas esse x aqui, que é o expoente, como é que ele fica? Ele fica da seguinte maneira. X, se eu resolver essa equaçãozinha aqui, eu percebo que o nosso x
é 2 sobre U. Tudo parece perfeito. Tendência certa, a estrutura no argumento aqui também está certa, mas o expoente tem um 2 indesejável aqui. Ó. O que a gente precisa fazer agora? Precisa lembrar de uma propriedade do limite. Que propriedade é essa? Vamos reescrever aqui. Ó. Então, esse limite ele pode ser reescrito da seguinte maneira. Ó. Então, eu tenho esse termo 2 sobre U, ele pode ser entendido como sendo uma multiplicação de expoentes. Como assim? Olha só. Eu posso entender que esse limite pode ser escrito da seguinte forma. Limite dessa expressão aí, ó, 1 mais U elevado a 1 sobre U. Nosso limite, tendência aqui, ó, indo para zero. E todo ele, ó, elevado a 2, elevado ao quadrado. Porque agora, potência de potência, eu recupero o meu 2 sobre U. Eu utilizei aqui uma propriedade dos limites, conforme visto na aula anterior. E agora? Agora esse limite aqui, ó, ele é justamente o nosso limite fundamental, que vale E. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse limite aqui, ó, limite com U tendendo a zero, de 1 mais U elevado a 1 sobre U, tem exatamente a mesma estrutura do nosso limite fundamental. Ou seja, esse limite inteiro, qual é o valor dele? O valor dele é o número de Napier, E. Ou seja, o resultado do nosso limite é E, não esquecendo o expoente que está esperando o nosso E aqui, ó, E ao quadrado. Ou seja, nosso limite inicial de 1 mais 2x elevado a x quando x tende a infinito, utilizando o recurso do limite fundamental, nos dá como resultado E elevado ao quadrado. Onde E é aquele número, 2,7 e por aí vai. É isso aí. Treine novamente, pratique, veja o vídeo quantas vezes for necessário. Bons estudos! Finalmente, nosso último exemplo com relação a limites fundamentais. Eu tenho aqui um limite e ele meio que parece com um daqueles limites fundamentais. Será que isso é útil? Será que não é útil? Será que é possível resolver esse limite substituindo imediatamente a tendência? Se não for, será que o limite fundamental, um deles, é interessante no processo de solução? Pense nisso e verifique a solução. Então vamos lá, mais um limite. Dessa vez é o limite dado por limite da expressão 5 elevado a x menos 25 sobre x menos 2 quando o x tende a 2. Muito bem. Como no primeiro contato com qualquer limite, vamos tentar substituir a tendência para ver se a gente consegue resolver diretamente. É a nossa primeira tentativa. Então fica 5 elevado ao quadrado, que dá 25. 25 menos 25, 0. Até aí tudo bem. Agora tem que substituir a tendência embaixo também. Fica 2 menos 2, que é 0. Tenho 0 sobre 0. E é uma indeterminação. Não significa que o limite não tem solução, mas significa que a gente precisa pensar um pouquinho para tentar driblar esse problema da indeterminação. Bom, olhando calmamente o limite, a gente percebe que ele nos lembra um limite fundamental. Aí vale a pena tentar a utilização desse limite fundamental. Que limite fundamental é esse? Vamos lembrar? Vamos escrever aqui no cantinho. Então, o limite fundamental que eu estou me referindo é esse aqui, ó. É o limite, tá? Vamos usar uma variável diferente de x, vamos chamar t. Quando t tende a zero, de qual expressão? De a elevado a t menos 1 sobre t. Muito bem.
Então, esse limite é um limite fundamental. E o resultado dele é o logaritmo natural, o ln, de A. Muito bem, vamos colocar esse limite aqui em destaque, porque ele é o nosso objetivo, nosso plano de solução. Bom, claramente o A aqui ele tem que ser diferente e maior do que zero, né? Já porque não podemos calcular ln de números negativos quando a gente está trabalhando nos números reais. Bom, o plano é esse. Qual é o plano? O plano é tentar reescrever esse limite, que em princípio não tem nada a ver com esse limite fundamental, em termos dele. Porque se em algum momento nos depararmos com uma estrutura idêntica a essa aqui, só que com uma outra variável, a gente já sabe qual é a resposta. É o ln de A. Bom, mas para isso a gente tem um trabalhinho pela frente. Qual é? Precisamos mexer com a tendência, precisamos manobrar com o numerador e com o denominador. Bom, geralmente os requisitos necessários são solúveis por uma substituição de variáveis conveniente. O que eu vou tentar fazer aqui? Bom, eu vou direto ao ponto e vou tentar chamar de u o termo no denominador. Então, x menos 2. Aí eu já consigo resolver o problema do denominador. Bom, mas não basta somente mudar a variável, né? A gente precisa também adequar agora a nova tendência. Então, com essa nova variável, quando o x tende a 2, o u vai tender para qual valor? 2 menos 2, 0. Olha só. Quando o x tende a 2, o u tende a 0. O que é interessante. Resolvi o problema do denominador, ó. Agora é u, ó, t, e nossa tendência passou de 2 para 0, como tem que ser. Brilhante. Não resolveu, mas pelo menos a gente caminhou um bocado. Então, vamos escrever o nosso limite outra vez agora. Limite com a nova tendência, que é o u tendendo a 0, de qual expressão? Agora, vamos reescrever a nossa expressão em termos da nova variável u. Então, 5 elevado a x. Agora, cuidado. Quem é nosso x? O x é u mais 2. Menos 25, não dá para mexer com 25 ainda, sobre x menos 2, que é o nosso u. Muito bem, tá vendo? Estamos quase lá. Precisamos mexer um pouquinho aqui, ó, justamente nesse 5 elevado a 1 mais 2. Bom, a ideia é o seguinte. 5 elevado a 1 mais 2, nós podemos escrever como um produto de potências de mesma base. Como assim? Vamos lá. Paciência. Limite com u tendendo a 0. Muito bem. Traço de fração primeiro. Agora eu vou escrever 5 elevado ao mais 2 como 5 elevado ao u vezes 5 elevado ao quadrado. É a mesma coisa? É a mesma coisa, sim, senhor. Ó. Se eu quiser recuperar essa expressão, é só usar a regrinha. Ó. Conserva a base, soma os expoentes. Base, mesma base é 5. Somar os expoentes, 1 mais 2. Tudo tranquilo. Menos 25 sobre u. Ah, mas qual a vantagem de fazer tudo isso? Então, a vantagem é que eu vou ter aqui, ó, um 25 também. Como assim? Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Dá uma olhadinha. Então, limite com o tendendo a 0, tá? Olha lá, de 25, 25 é o termo comum, que multiplica quem? Multiplica 5 elevado a u menos 1 sobre u. Como assim? Olha só, 5 ao quadrado não é 25? Então, tenho 25 aqui e 25 aqui. Termo comum, eu posso colocá-lo em evidência. Aqui, ó. Se eu pegar o 25 e multiplicar pelo 5 elevado a u, eu recupero esse termo. Se eu pegar o 25 e multiplicar por menos 1, eu recupero esse termo. Não mudei nada. No entanto, olha, está bem parecido com o que eu quero. Só esse 25 que está no meio do caminho. Mas 25 é uma constante numérica, que eu posso colocar para fora do limite. Então, eu tenho que o nosso limite é 25, que multiplica o limite quando o u tende a 0,
do que 5 elevado a u menos 1 sobre u. Ah, agora sim. Agora eu tenho uma estrutura idêntica aqui. Se eu identificar o meu a como sendo 5. Olha só. Então, o resultado desse limite aqui, qual é? É um limite fundamental. Todo esse limite aqui, ó, ele é o ln de a, que no nosso caso é o ln de 5. Então, qual é a nossa resposta? Nossa resposta é 25 vezes o valor conhecido, que é ln de 5, onde ln é o logaritmo natural, é o logaritmo na base e. Muito bem, tá aí. Nosso limite, em princípio, meio monstrengo, pode ser solucionado utilizando dois aspectos. O primeiro, temos um plano de solução. Substituir a tendência não foi solução, deu uma indeterminação. Isso sugere algum truque algébrico ou utilização do limite fundamental. Apostei nesse limite. Agora, tem um momento onde eu vou trabalhar algebricamente a expressão. Nesse caso, foi possível conseguir identificar uma estrutura que é exatamente a estrutura do nosso limite fundamental e assim conseguir resolver o limite. Então, solução de limites é sempre assim. Primeira tentativa, a tendência. Não deu certo, deu uma indeterminação, tentar buscar um limite fundamental que se assemelhe mais ou menos à expressão do limite dado e aí trabalhar algebricamente para conseguir chegar nesse limite fundamental e assim utilizar o resultado conhecido. Ok? É isso aí. Tome nota. Bons estudos. Muito bem. É o momento de conversarmos sobre outra aplicação dos limites. Não tem nada a ver com limites fundamentais, mas ainda assim é uma outra aplicação da teoria de limites, que é verificar a continuidade de funções. Vamos ver o que é isso? Bom, uma função é contínua, ela recebe esse título quando ela obedece três itens. F de x é definida no ponto A, ou seja, ela tem um valor no ponto A. O limite de f de x existe quando eu me aproximo desse ponto A. O que significa a existência do limite é que eu tendo para esse valor, caminhando tanto por aqui, da esquerda, como por aqui, pela direita. E o limite da função nesse ponto tem que ser igual ao valor da função nesse ponto. Então, se uma dada função obedece esses três critérios, respeita, ela ganha o título de contínua. Uma função descontínua, então, é problemática? De jeito nenhum. Uma função descontínua é só descontínua. Então, qual é a graça de ser contínua ou descontínua? Então, o ponto é que tem grandezas que são contínuas por natureza. Né? Em mecânica clássica, energia é uma grandeza contínua. Então, ela precisa ser representada por uma função contínua. Então, tem grandezas que são contínuas, logo precisam ser representadas por funções contínuas. Então, no sentido de verificar se aquela expressão que você está usando é contínua ou não, o limite vai ajudar você a resolver essa questão. Tá? Melhor, um exemplo aqui. Então, vamos pegar essa função aqui. Essa função esquisita aí, ó. x² menos 1 sobre x menos 1. Bom, essa função de cara tem que levantar uma bandeirinha de alerta na sua cabeça. Por quê? Porque ela tem um denominador. Se tem um denominador, pode ter o perigo de ter zero lá. De fato, se eu tenho aqui o x valendo 1, eu tenho zero no denominador. Então, como é de se esperar, essa função não é definida quando x é igual a 1. Se ela não é definida quando x é igual a 1, eu não tenho um valor para ela lá, o que acontece? Ela não é contínua. Então essa função não presta. Não. Ela não é contínua, porque ela não obedece aqui, ó, essas três imposições. E se eu não tivesse o denominador? Vamos supor que eu cancelasse, não tem mais denominador, x² menos 1. Então eu não vejo restrição nenhuma. Então essa função, com relação ao quesito ser contínua no ponto A, ser definida no ponto A, não teria problema. Só para extensão do conhecimento, é o caso de uma função contínua. Ela vai respeitar todos os três itens necessários para ser contínua. Faz com que ela seja melhor?
do que uma função descontínua? Não. Mas, no entanto, no campo da aplicação, outra vez, é necessário a gente se preocupar como que a gente vai representar o comportamento de uma tal grandeza. Não dá para representar uma grandeza contínua por uma função descontínua. Essa é a ideia da análise de continuidade. Bom, e onde o limite entra nessa? Bom, um exemplo um pouquinho mais elaborado. Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma função aqui, que na verdade ela é constituída de duas regrinhas aqui, ó. Então, ela é x² menos 1 sobre x menos 1, quando o x é diferente de 1. Então, é a nossa amiguinha aqui. Tudo bem, eu sei que ela sozinha é descontínua. Agora, quando o x for 1, ela vale 1. Então, essa combinação aqui é a minha g de x. Então, a minha g de x é a nossa f de x com uma correçãozinha onde ela é descontínua. Então, aqui eu já atende esse ponto aqui, ó, ela é definida no ponto A. Ou seja, eu vou para 1, tudo bem. Aqui eu não consigo calcular nada. Mas nessa parte, que também faz parte da definição de g de x, eu tenho um valor satisfatório para a função g de x. Isso faz dela uma função contínua? Ainda não. Ela está no bom caminho. Mas ainda alguns elementos que ela precisa cumprir, que são as imposições 2 e 3 aqui. E é justamente no quesito 3 que eu vou chamar a atenção que ela não vai ficar legal. Quer ver? Olha só, se eu calcular o limite dessa função, no caso é g de x, f de x aqui é genérico, né? Então, se eu calcular o limite de g de x quando x tende a a, que no nosso caso o a é o 1 aqui, tem que ser o mesmo valor que ela tem quando x é igual a 1. Qual que é o valor que g de x tem quando x é igual a 1? É 1. Tudo bem. Qual que é o valor, se ela for contínua, ela deve ter quando eu calcular o limite de x quando x tende a 1? Muito bem, ela tem que ler 1 também. Vamos ver se isso é verdade? Mais uma oportunidade de calcular o limite. Vamos lá. O limite de g de x, ele vai ser o quê? Vai ser o limite da nossa função aqui, né? Então, limite, eu posso expressar o x² menos 1 como x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Bom, aí eu posso simplificar esses termos aqui. E eu tenho limite com x tendendo a 1 de x mais 1, que dá 2. Que, evidentemente, é diferente de g de 1, que é 1. Então, essa é a ideia. Essa g de x não cumpriu com o terceiro quesito. Logo, ela é descontínua. Tá? Então, verificar se uma função é contínua é checar esses três itens. Se checou os três itens, ela é contínua. Se não checou um deles, ou todos eles, ou dois deles, qualquer um deles, ela é descontínua. Muito bem. Vamos tentar fazer um exercício aqui resolvido? Vamos aprender com exercícios simples para você pegar a ideia, tá? Bom, então vamos pegar essa função aqui definida por x sobre o módulo de x, ou seja, o valor absoluto do x, um valor positivo, quando o x é diferente de zero, justamente porque eu tenho um denominador aqui, e zero se o x é igual a zero. Então, eu já defino esse tipo de função. Quando o x vale zero, eu já falo, a função vale zero. E quando o x for diferente de zero, a lei é essa aqui, x sobre o módulo de x. Vamos fazer o gráfico dessa função? Aqui, ó. Por mais estranho que pareça, essa função é uma função muito importante. Ela é chamada função sinal. Tá? Então, é uma função onde, a partir de uma determinada fronteira, ela troca de sinal. Olha só. A partir daqui eu tenho o x maior do que zero, ela tem valores positivos. O x menor do que zero, ela tem valores negativos. Então, é uma função muito importante. E um dos campos que me vem à mente é o eletromagnetismo. Tá? Quando você tem um campo elétrico num plano infinito de cargas, o campo elétrico vai mudar de sinal ali naquela fronteira. Muito bem, e aí ele pode ser representado por uma função sinal. Muito bem, essa função é contínua ou não? Bom, ela tem os valores, ela é definida em todos os pontos. Agora, será
que se eu calcular o limite dessa função em torno desse ponto, x igual a zero, eu vou atingir o mesmo valor se eu caminhar aqui da esquerda para a direita. Eu vou obter o mesmo valor se eu caminhar da direita para a esquerda, porque o limite tem que ser único, né? Bom, vamos ver. Então, se eu caminho aqui, ó, nesse sentido, eu tenho x, que é um valor negativo, sobre o módulo de x, que é um valor positivo. Mesmo valor, eu vou ter menos 1. Então, esse valorzinho aqui, ó, menos 1. Sempre vai ser menos 1. Tá. E se eu caminhar daqui para cá, o que eu vou ter? Eu vou ter o limite dessa f de x, que é x sobre ainda o módulo de x. X sempre positivo, o módulo de x positivo dá 1 sobre 1. Dá sempre o mesmo valor sobre o módulo dele, valores positivos sobre valor positivo, resultado positivo. Eu vou ter mais 1. Ou seja, eu discordo no valor dos limites, caminhando pela direita ou pela esquerda. Ou seja, eu não tenho os limites laterais iguais. A função, então, descontínua. O limite de f de x, com x caminhando do zero menos, significa caminhando pelos valores negativos aqui, ele é diferente do valor que eu vou obter por limite, caminhando daqui. E isso não é um sinal de continuidade. Se a função fosse contínua, eu teria que ter uma igualdade nesses valores dos limites laterais. Ok? Então, essa é a ideia. Então, toda vez que você for analisar a continuidade de uma função, você tem que checar aqueles 3 itens. Basta um não ser satisfeito para ela ser descontínua. Se satisfez aqueles 3 itens, ela é contínua. Muito bem. E agora? Hora de terminar a aula? Não. Hora de voltarmos lá para a nossa questão inicial, que é a questão dos juros compostos. Você lembra da equação? Olha ela aí. O que a gente fez mesmo? A gente tentou especular o que acontece se n vai para infinito. Porque ele indo para infinito, o que acontece? Ele indo para infinito, eu tenho um infinito aqui no expoente. Tá? Vamos tentar resolver isso aqui passo a passo. Na hora que eu cheguei nessa situação, eu cheguei numa indeterminação. Lembra? Aqui ficou 1 sobre infinito. Ficou uma indeterminação aí. E aí, como é que eu resolvo essa indeterminação? Bom, eu posso usar aquele limite fundamental, né? Que limite fundamental? Aquele limite fundamental que quando tende a zero, ou quando tem a tendência a tender a zero, 1 mais a variável elevado a 1 sobre a variável dá que valor? O valor E. Será que isso acontece? Bom, primeiro de tudo, eu tenho que mexer com essa tendência. Ela não pode ir para o infinito. Eu tenho que manobrar algebricamente para essa tendência ir para zero. Não dá para fazer isso na força. Então, isso sugere uma mudança de variável. De fato, se eu chamo R sobre N de U, o que é bastante interessante, porque vai ficar 1 mais U, que é o que eu quero, eu tenho uma mudança de comportamento da tendência. Olha só, se o N tende a infinito, o U tende a zero. Então, reescrevendo essa expressão em termos da nova variável, eu tenho um limite de 1 mais 1, com o U tendendo a zero. Perfeito. Só preciso mexer no expoente. E aqui eu posso encarar esse expoente como resultado de um produto de potências. Ou seja, produto de potências... Não, potência de potência. Então, é como se fosse C0, limite de U mais U1 sobre U elevado a RT. Se eu faço a potência da potência aqui, eu recupero esse valor. E aqui eu utilizei outra propriedade do limite, né? Eu peguei o limite inteiro, limite aqui de um termo elevado a uma determinada potência, igual esse limite da base elevado a essa potência. Bom, aí esse cidadão, ó, eu conheço. Se eu checar lá no comecinho da aula, eu vou ver que esse é um limite fundamental. Ah, mas lá na aula está x. Não tem problema. Tá? É só uma mudança de variável aqui. Ó. Pode ser 1 mais y, 1 sobre y tendendo a zero, tem o mesmo valor. No nosso caso aqui, calhou de ser u. Então, u mais u elevado a 1 sobre u, com u tendendo a zero, esse valor aqui é o E, o número de Neper. Então, nosso resultado vai ser C0 e elevado a RT. Ou seja, vamos escrever isso aqui e fazer o gráfico.
Então, nosso capital final é C0 elevado a RT. Então, o que acontece? Dado um tempo fixo, eu vou ter um montante fixo, independente do número de divisões que eu fizer. Isso é um resultado surpreendente. Lamentavelmente, nosso capital não vai para o infinito. Porém, se eu aplicar durante um tempo considerável, o que acontece? Eu tenho um crescimento bem rápido, um crescimento exponencial. De quebra, a gente resolveu um problema bastante sério. Toda vez que eu tiver uma certa quantidade cujo crescimento depende da quantidade anterior, seguindo como se fosse uma rotina de juro sobre juro, eu já consegui definir a minha equação, que é C0 elevado a RT. Essa é a famosa função exponencial. Essa função, ela não é somente importante para o caso de juros compostos. Ela também vai ser importante também no caso, por exemplo, de crescimento de bactérias. Ou então, se você recordar a última aula, se eu troco esse sinal do expoente, eu vou ter um decaimento exponencial, que também vai ser importante no caso do resfriamento lá do café. Ou seja, o estudo de limites nos ofereceu uma notícia não muito agradável, que o nosso capital não vai ao infinito, mas, por outro lado, nos deu de graça uma importante equação de alta aplicação prática, que é a equação que nos dá a taxa de crescimento exponencial de uma dada quantidade em relação ao tempo. Muito bem. Então, essa é a ideia. Para resumir a aula, nós nos deparamos com os conceitos de limites fundamentais, que devem ser elementos, que devem estar presentes na nossa caixa de ferramenta, na tentativa de solução de limites que você vai encontrar aí na sua vida acadêmica. Então, a ideia é, dado um limite, olha para ele um jeitão, vê se consegue se encaixar com um dado limite fundamental. Se não der paciência, tem que buscar outro recurso para resolver. No entanto, a maioria deles acaba caindo no limite fundamental, cujo valor é bem conhecido. Finalmente, o limite também tem uma aplicação muito importante, que é a verificação da continuidade ou não de funções, que é um elemento muito importante na escolha de uma dada função para a representação de uma determinada grandeza, quer seja ela contínua, quer seja ela descontínua. Muito importantes esses tópicos, merecem especial atenção, especial dedicação. Eu recomendo fortemente uma passagem, uma vista de olhos na dedução de como se chegou ao valor daqueles limites fundamentais. Depois do processo de entendimento, de manobrá-los, aí sim você caminha para a dedução. Porque nada adianta saber de onde eles vieram, se não tem bem claro para que eles servem. Finalmente, copie a aula com a sua própria letrinha, copie num caderno, porque quando você faz isso, você toma posse, esse conhecimento é seu. Tá? Muito obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima.